Olá, estamos aqui com Gabriel Sinchak. Ele é sócio-diretor da consultoria de inovação SOAR, que realiza missões econômicas para diversos países, entre estes a China. E também ele é diretor do Instituto Gintec, uma aceleradora de startups em Goiás. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Gabriel, eu gostaria que você me comentasse sobre o trabalho que a SOAR e o Instituto realizam em relação à China. Eu vi que vocês já realizaram missões em outros países, mas o que motivou ao Instituto a fazer uma missão específica para o país asiático? Muito obrigado, Caterine, pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho mais. A empresa Zoar é uma empresa de missões econômicas e também uma consultoria de inovação. Ela tem como principal objetivo poder criar uma ponte entre empresários brasileiros e ecossistemas de inovação e centros de pesquisa e desenvolvimento e também ecossistemas de startups nos principais centros de inovação no mundo, né? Então, nós temos feito missões econômicas para a China, para Israel e para o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. O principal objetivo, por que levar empresários para conhecer centros de inovação na China, primeiro ponto é que a China realmente tem sido uma grande fonte de novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas primeiro para o mercado local chinês e depois sendo expandidas e exportadas para todo o mundo. E é muito importante conhecer não só as tecnologias, mas também todo o cenário e todo o ecossistema de empreendedorismo chinês. Hoje você tem grandes startups chinesas, né? Hoje o segundo país no mundo que mais tem startups é a China, e hoje a startup mais valiosa do mundo, o unicórnio mais valioso, né? É uma startup chinesa chamada ByteDance, certo? E você tem outras startups, outros unicórnios muito evoluídos, muito valiosos, né? Então realmente a China, ela cada vez se aproxima dos Estados Unidos, né? É a economia número 2 do mundo e se aproxima muito como um centro de lançamento de novas tecnologias e todo um ecossistema de empreendedorismo e inovação que está sendo desenvolvido lá. Muito legal. Recentemente vocês estavam na China, né? Teve uma missão que vocês realizaram no País da Muralha em outubro. E eu queria que você me contasse um pouco mais como foi essa experiência com os empresários. E também eu fiquei na dúvida por que abril e outubro como datas para escolher a missão China, né? Perfeito. O objetivo de fazer missões nessas duas datas, ou abril ou outubro, né, até é interessante comentar, eu fiz nesse ano de 2019 uma missão em abril, fizemos agora em outubro, algumas semanas atrás, e estamos pretendendo fazer uma em abril também do próximo ano. O motivo é, em primeiro lugar, pela questão do clima, né, são épocas onde o clima na China é bom, nem muito quente, nem muito frio, também acaba coincidindo com o período da Canton Fair, né? A Canton Fair, a maior feira do mundo, né, que acontece lá em Guangzhou, acontece sempre em abril e outubro de cada ano, e também muitos eventos que acabam acontecendo em torno da Canton Fair. Por exemplo, nós também vamos para uma feira de eletrônicos e startups em Hong Kong, que também acaba acontecendo sempre em abril e outubro. Essa missão específica que nós fizemos agora em outubro, ela tinha como temática high-tech, então era uma missão high-tech China, mostrar para um grupo de empresários brasileiros as principais novas tecnologias da China em alguns aspectos, em algumas áreas econômicas que elas estão despontando muito e também casando um pouco com as necessidades que o Brasil tem de novas tecnologias em áreas estratégicas. Então, por exemplo, uma área que nós vimos muito nessa missão agora em outubro foi a área de energias renováveis. O Brasil tem uma grande necessidade, uma grande demanda por energia, né? Nas últimas semanas tivemos assim grandes debates nacionais a respeito da energia fotovoltaica, energia solar, e o objetivo realmente era levar empresários para conhecer
grandes empresas que estão atuando nesse mercado. Uma empresa específica que nós fomos visitar lá em Shenzhen, né, na cidade de Shenzhen, uma cidade espetacular para quem tiver oportunidade de conhecer, foi a empresa BYD. BYD hoje é a maior fabricante e vendedora de veículos elétricos do mundo. É uma empresa que é líder no desenvolvimento de carros, caminhões, ônibus e outros veículos elétricos, mas também muito forte em todo o trabalho de captação da energia fotovoltaica e também no storage, né, no armazenamento. Então, dando como exemplo para vocês a ideia do que a gente viu nessa missão. Então, era uma missão high-tech, conhecer as novas tecnologias e o que na China está na vanguarda em termos de diferentes áreas tecnológicas. Muito importante esse fator de energia fotovoltaica que está muito em alta na discussão do Brasil também. Exato. Você me comentou, antes da gente começar, né, que teve a Energisa, por exemplo, uma empresa de energia brasileira que foi com vocês nessa missão, né? E como foi essa relação da missão China com a empresa para que ela possa aplicar esses conhecimentos aqui no Brasil? Perfeito. Na nossa missão, tivemos como participante um gestor da área de inovação, né, novos negócios e novas tecnologias da empresa Energisa. Ele foi participante dessa missão, esteve conosco. Ele até tinha algumas demandas e algumas necessidades que nós ajudamos a fornecer e ajudamos a propor para ele, comentar com ele empresas e novas tecnologias nesse segmento de energia. Eu acho que ele teve uma boa satisfação com a nossa missão, aí ele realmente pôde conhecer não só uma empresa como a BYD, mas também estivemos na Huawei, né, esse gigante chinês que não só é muito forte na área de celular, na toda a parte de telefonia móvel, mas também uma atuação muito forte também nessa área de energias renováveis. Fomos também para conhecer uma fábrica da empresa Shint, também muito forte na parte de energias renováveis, e conhecemos algumas startups também nesse segmento de energias renováveis, né? E tivemos oportunidade também na própria Canton Fair, você tem uma infinidade de fornecedores, tanto de painéis solares quanto de outras soluções nessa parte de soluções para energias renováveis. Então, eu acredito que ele pôde ter uma visão bem ampla sobre tudo que a China pode oferecer, desde produtos mais modernos até os mais tradicionais e convencionais nesse segmento de energia. Certo. Além da Energisa, como você qualifica a experiência de negócios com a China? Qual foi sua impressão de como os empresários do Brasil estão lidando com o país asiático? Tem muito interesse das pessoas, dos empresários, de conhecer a China? Sim, eu acho que hoje a gente vive um momento tanto de empresários brasileiros que querem conhecer a China e conhecer empresários chineses, como o caminho inverso também. Hoje eu vejo muitos empresários chineses e também empresários ocidentais que estão vivendo na China que querem entrar no Brasil, conhecer empresários brasileiros e empresas e desenvolver negócios. Então eu acredito que hoje nós estamos talvez num dos melhores momentos dessa relação Brasil-China, chegando num estágio de uma boa maturação, onde a China não é meramente um comprador de commodities brasileiros, né? E também o chinês não é meramente um exportador de produtos manufaturados para o Brasil, certo? Então eu acredito que hoje o desenvolvimento de negócios que possam gerar riqueza e valor agregado, né, uma vantagem competitiva para ambos é muito grande. Posso mencionar também nesse segmento de energia, nós estivemos lá em Xangai, visitamos a Shanghai Electric Company, é uma grande fornecedora de energia da cidade de Xangai, e nós visitamos os centros de pesquisa e desenvolvimento dessa grande empresa. E o diretor de inovação, ele já havia me comentado, me confidenciou
que ele gostaria muito de ter contato com empresários brasileiros, porque ele tinha muito interesse de levar toda a tecnologia desenvolvida nesse centro de pesquisa e desenvolvimento para ser aplicado em campo no Brasil. Ele comentou para a gente, nós tivemos lá em reunião no dia 18 de outubro, onde ele falou de projetos que eles realizaram com biomassa na Indonésia e fala, olha, isso aqui pode ser replicado no Brasil também. Então hoje eu vejo grandes empresas, empresários chineses querendo muito vir aqui para o Brasil, mas querendo fazer negócios em um nível bem sofisticado, né? Não simplesmente comprar commodity e levar para a China. Certo, temos um ambiente favorável, né? Mas pegando um gancho nessa sua fala, a relação do Brasil com a China por muitos anos foi só de commodities, né? E agora temos uma situação mais favorável para poder fazer negócios em outros aspectos. Mas na sua opinião, falando um pouco das dificuldades, dos entraves talvez, quais são as dificuldades que um empresário brasileiro tem para fazer negócios com a China? Em primeiro ponto, eu acho que tem que haver um entendimento de diferentes culturas, né? Um empresário que quer começar a entender da China precisa ir para a China. Eu acho que essa é a primeira barreira que tem que ser ultrapassada, né? E um dos objetivos das missões econômicas que nós realizamos é levar esse empresário para ir para a China pela primeira vez. Às vezes até ele já tenha ido para a China, visitado a Canton Fair ou mesmo ido a turismo, mas ir para a China realmente para conhecer empresas chinesas, empresários chineses. Então, você primeiro tem que ultrapassar essa barreira cultural de ir para a China. É longe para a China, não tem jeito, é uma viagem um pouco mais cara, mas vale muito a pena esse investimento. Você ir para a China, conhecer um pouco mais da cultura chinesa, conhecer a forma que os empresários chineses trabalham. Então, eu acho que talvez essa seja a primeira barreira. Certo. Um segundo aspecto é a importância de você desenvolver um relacionamento com esse empresário. Quando você vai começar a negociar e lidar com o empresário chinês, você precisa criar um relacionamento com ele a longo prazo. Ele precisa ver que você pode ser um parceiro não só naquele momento, naquela situação pontual, mas que você pode realmente se tornar um parceiro para a vida toda, certo? E já eu posso até fazer um paralelo com um casamento mesmo. Você vai realmente casar com aquela pessoa, você vai ter que realmente conhecer ela mais profundamente, conhecer os parceiros deles, até a família deles, mas você desenvolvendo esse relacionamento mais a longo prazo, você vai ter um parceiro muito confiante e que vai realmente estar com você por muitos e muitos anos. Nisso cabe a questão do guanxi, porque a gente tem uma história de um empresário que passou 15 dias tentando criar relacionamento antes de poder falar de negócios com um empresário chinês, né? Exatamente. Quais são as diferenças culturais que você percebeu nesse fator do guanxi, né? Da relação dos negócios? Eu entendo que a China ela tem realmente uma forma de fazer negócios, uma forma de você construir o negócio, certo? Não ser uma coisa tão pontual, não tão situacional, certo? As oportunidades elas existem, com certeza, e muitas vezes as oportunidades elas vão ser sazonais. Mas se o seu objetivo desse empresário brasileiro não é simplesmente vou comprar 1000 copos e vou na Canton Fair comprar em quantidade, certo? Mas eu quero realmente desenvolver um negócio a longo prazo, quero fazer uma fábrica na China ou quero fazer uma parceria com uma fábrica na China e desenvolver um negócio que tenha a ver tecnologia, que tenha a ver valor agregado, você vai realmente precisar ganhar confiança desse empresário chinês, certo? Ele também enxerga o Brasil como um país muito distante. Geralmente o empresário chinês ele não vai saber português e muitas vezes ele não vai saber nem inglês, certo? Assim como muitos empresários brasileiros também têm uma dificuldade com o inglês e pouquíssimos vão saber chinês.
Então a gente tem que entender o seguinte, que você tem que romper uma barreira de linguagem, você tem que romper uma barreira cultural, e para isso leva tempo. Então tem que ser construído essa relação, só que como eu mencionei, no momento que você constrói essa relação, ela é como uma muralha da China. Ela fica alguma coisa realmente que pode durar anos e anos e ela realmente vai ser sólida. Então, muitas vezes o empresário brasileiro, que talvez alguns estão acostumados com uma relação um pouco mais solúvel, uma relação muito de oportunidades, muito sazonal, muito pontual, ele precisa quebrar um pouco essa barreira e poder começar a trabalhar a longo prazo. A nossa realidade brasileira, econômica, muitas vezes você tem que atuar muito no curto prazo, porque você não sabe qual vai ser o próximo governo, daqui a 4 anos. A gente está muito acostumado com essas incertezas da nossa economia. Mas no relacionamento com a China, a gente tem que pensar da forma que eles pensam. Eles pensam nos planos plurianuais, de 5 anos, né? Então eles pensam realmente que a economia ela já é planejada de 5 em 5 anos e às vezes até mais. Então a gente tem que entender que esse relacionamento ele tem que ser a longo prazo realmente, e exatamente o Guanxi é uma palavra que ele descreve muito isso, a importância de você construir um relacionamento a longo prazo. Certo. Queria aproveitar também para falar da inovação, que foi um dos focos da Missão China que você realizou nesse mês de outubro, né? E você me comentar quais são os desafios para o Brasil em relação ao ecossistema de inovação chinês, o que você conseguiu perceber lá, né? Você estava me comentando de uma cidade que é o foco do empreendedorismo na China, né? Empreendedorismo e inovação. Exatamente. A cidade de Hangzhou é uma cidade que fica a umas 2 horas e meia de Xangai, né, de carro. É uma cidade hoje que tem focado muito no empreendedorismo, nesse ecossistema de startups. Hoje em dia já se investe mais em startups na cidade de Hangzhou do que em todo o Vale do Silício, na Califórnia, que é um outro destino que eu costumo levar empresários brasileiros também. E é uma cidade onde o governo da China investiu muito para que essa cidade fortalecesse esse ecossistema e que se atraísse empreendedores de vários lugares da China e também de muitos lugares do mundo. É muito interessante que Hangzhou virou uma cidade internacionalizada. Essa é uma cidade antiga na China, né? Hangzhou foi uma cidade muito importante por conta daquela antiga Rota da Seda. O próprio desbravador e navegador Marco Polo esteve lá, certo, em Hangzhou. E hoje a Hangzhou é a sede do Alibaba, o Alibaba fica lá locado em Hangzhou, e muitas empresas e muitas startups, empresas de tecnologia estão dentro de Hangzhou fortalecendo esse ecossistema. Uma das áreas de inovação muito forte é tudo que tem a ver com tecnologia para fintechs. Em abril eu conheci uma fintech numa missão que a gente fez lá, a Ping Pong, que é uma fintech muito focada em soluções e serviços para o e-commerce mundial. E uma das áreas de fintechs realmente que estão sendo muito desenvolvidas é tudo que tem a ver ligado ao mobile payment, ao pagamento por celular, que a China tem liderado toda essa evolução e revolução com o mobile payment, né? Em relação à inovação, como isso tem motivado os outros estados brasileiros, né? Por exemplo, tem o Instituto de Intec que está não focado só em São Paulo, mas tem a sua sede em Goiás, né? Exato. E como as startups e fintechs brasileiras podem aproveitar dessas oportunidades que estão lá presentes na China, né? Muito boa pergunta. Nessa missão que nós fizemos agora de outubro, nós fomos numa incubadora de startups de fintechs em Xangai. Lá nós conhecemos desde startups que estão numa fase bem inicial, numa fase de ideação e desenvolvimento, até conhecemos também uma startup que já está sendo avaliada em 500 milhões de dólares, um meio unicórnio, né? Bem interessante. E tivemos lá numa reunião com um senhor que tem hoje uma startup muito interessante de um algoritmo
e um machine learning voltado para dar assistências e investimentos em bolsas de valores no mundo. E esse senhor, ele foi vice-presidente do banco UBS na China, o banco suíço, né, lá na China, trabalhou também em bancos nos Estados Unidos e depois voltou para a China. Ele deu um cenário muito interessante sobre fintechs. E o que aconteceu na prática, Caterine, é que até alguns anos atrás, boa parte da população chinesa não tinha conta em banco, estava desbancarizada. E o advento do mobile payment, né, hoje existem duas plataformas muito grandes, que é o Alipay do Alibaba e o WeChat Pay do WeChat, que é da gigante Tencent, né? Então a gente tem dois gigantes, Alibaba e Tencent, que praticamente dominam todas as plataformas de pagamentos mobile. Então você tem essas duas plataformas de pagamento e elas possibilitaram que uma grande parte da população chinesa tivesse conta em banco, se bancarizasse e pudesse utilizar os seus serviços como um banco no seu celular. Isso foi realmente uma grande revolução para a China. E em volta disso, muitas e muitas startups foram desenvolvidas de serviços periféricos para o Alipay e para o WeChat Pay. É um grande aprendizado para o Brasil, pensando exatamente em estados que não estão aqui nos grandes centros de São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, que estão em outras regiões do Brasil, onde você ainda tem muita gente que não tem conta em banco, certo? Que muitas vezes nem um cartão ela tem, nem um cartão de débito. Nós acreditamos assim que esse modelo chinês de mobile payment pode ser replicado para muitos países do mundo, principalmente as regiões onde você não teve realmente esse avanço de tecnologia como outras regiões já tiveram, certo? Exatamente como o interior da China realmente que pôde aproveitar muito do mobile payment. O mobile payment realmente ele pode avançar muito no interior do Brasil, em estados mais afastados e ajudar realmente, principalmente as populações mais carentes a poderem ter serviços financeiros e aí você tem uma infinidade de fintechs que podem aproveitar com isso. Na questão das patentes, a China é campeão mundial de depósito de patentes, mas o Brasil ele fica bem longe dessa situação. Por que isso acontece? Quais foram seus insights em relação a esse assunto na China? Em muitas reuniões que nós tivemos na China, em aceleradoras e incubadoras de startups, se fala muito sobre a inovação tecnológica na China. E essa inovação tecnológica, ela provém muito, não só do valor de investimento que se tem na China, que é fortíssimo, é muito pesado, mas pelo entendimento que o governo teve em direcionar as universidades a focarem muito no que a gente chama do STEAM, né? STEM. Ou seja, você ter cada vez mais alunos e profissionais formados em áreas ligadas. S, que é de Science, né? Tudo que tem a ver com ciências, T, Technology, tudo que tem a ver com profissões ligadas à tecnologia, E, de engenharia, né? Engineering, e M, tudo que tem a ver com matemática, né? Ou seja, você tendo profissionais e professores, centros de pesquisa focado nessas 4 áreas, você realmente cria inovação tecnológica. É muito importante ter médicos, advogados, administradores, veterinários, profissionais em outras áreas, com certeza, mas é muito importante você ter pessoas formadas nessas 4 áreas, porque aí sim você vai realmente gerar a inovação tecnológica e aí você realmente vai ter esse número altíssimo de patentes, de tecnologias que são criadas na China. Isso é muito importante. Então a China está deixando de ser o copycat, de você pegar um produto feito nos Estados Unidos, na Europa e copiar, mas sim criar inovação na China e registrar patentes na China. Bom, Gabriel, comparando esses cenários que você conheceu na China e no Brasil, o que falta para o Brasil decolar de vez, poder avançar na sua economia? Eu acredito que seria muito importante olhar para a China
no modelo estatal de desenvolvimento planificado deles, né? E entender o seguinte, como o governo chinês ele viu a importância das startups. Em 2015, o primeiro-ministro chinês ele foi na televisão falar sobre a importância das startups e que se deveria investir em startups na China. O governo chinês ele dá muitos benefícios e ajuda muito, principalmente algumas zonas especiais de comércio, a própria cidade de Hangzhou, né, essa zona de desenvolvimento para o empreendedorismo. E ele viu realmente que as startups tinham uma importância dentro de todo o planejamento de 5 anos econômico que o governo faz para a sua economia. Então é muito importante, em primeiro lugar, que o governo ele veja a importância das startups, que a startup não é apenas uma questão especulativa, quem vai virar mais, aonde você vai investir, mas a importância da startup para ajudar regiões, não só os grandes centros, mas as pequenas cidades também. Existe um entendimento que numa pequena cidade, se uma startup dá certo, ela consegue mudar a economia de toda aquela cidade. O melhor caso que a gente pode ver aqui no Brasil é a própria cidade de Florianópolis. Hoje o melhor ecossistema de startups é Florianópolis, né? Eles conseguiram mudar o PIB da cidade investindo em tecnologia e no ecossistema de startups. Então temos que olhar muito para a China nesse aspecto. Também essa questão de investimento em pesquisa e desenvolvimento é muito importante lá, então termos assim centros de pesquisas voltados para o desenvolvimento tecnológico, isso é importantíssimo. E você também tem que ter uma massa crítica de investidores. A China hoje, em termos de investimento para startups, tem mais de 1,3 trilhões de yuan, né, à disposição a serem investidos no ecossistema de startups. Isso é muito importante. É muito importante o seguinte, que cada vez mais se veja o ecossistema de inovação e empreendedorismo como uma fonte não só de arriscar, na verdade você não está arriscando, você está criando o seu futuro. Eu também faço um mestrado na FEA de empreendedorismo e eu acho muito bacana que a FEA já criou, já teve o seu unicórnio, o Gympass, né, que é uma startup brasileira que hoje é um unicórnio, nasceu na FEA, certo? Na Faculdade de Economia e Administração. Então eu acho muito bacana que mais universidades no Brasil tenham suas startups e tenham, de repente, unicórnios, né? Isso é muito importante, para que seja uma coisa que o aluno que está entrando na faculdade agora olhe e almeje chegar lá, veja como uma referência para eles. Então eu acho que se a gente entender essa importância de governo, universidade, investimento e também tem que ter mercado, né? Você tem as grandes empresas, o caso da própria Energisa, está vendo startups para investir e foi lá ver o que tem de interessante na China, a gente realmente consegue fortalecer esse ecossistema no Brasil e quem sabe o Brasil consiga tomar um direcionamento como a China tem tomado, né? Certo, Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Foi muito interessante poder conhecer mais sobre o ecossistema de inovação da China e sobre essas missões econômicas. Eu agradeço. Caterine, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e fico à disposição. Grande abraço.